muito. O próprio Datena lembrou que não houve isenção fiscal também do governo, então mais custos aí. O Fogaça falou que em São Paulo ele tem conseguido pagar as contas com o sistema de delivery, que garante 15% de um faturamento, então dá para segurar as pontas. E aí também teve aquele momento em que o Fogaça projetou um pouco para o futuro, né? Nessa expectativa da reabertura, que ele imagina que vai acontecer agora em 15 de junho, dependendo do que decidir o governador de São Paulo, João Dória. E aí ele contou como é que ele está se preparando para essa reabertura. Vamos conferir um trecho da entrevista ao canal do Datena. Eu estava lendo uma pesquisa que 65% das pessoas estão com faniquito para poder ir em restaurante, depois da pandemia. Mas tem 35% aí que vai ficar recluso. Então a gente não sabe exatamente como vai ser, né, esse funcionamento, as pessoas. Ele também explicou que o restaurante dele é pronto para receber 100 pessoas, mas que estará ali com um número reduzido de mesas, atendendo a 50 pessoas e com quadro de funcionários também reduzido. Enfim, vai ter que se reinventar até na questão dos ingredientes, né? Ele chegou a dizer que ele talvez procure por ingredientes mais simples, menos caros, usando o seu talento aí como chefe para implementar um novo cardápio. Muito bem, Paulinha, eu já vejo aqui conosco no Morning Show, ele diretamente de Brasília, Zé Maria Trindade. Tudo bom, Zé? Bom dia para você. Deixa eu já começar emendando uma pergunta, Zé. Como é que o governo está respondendo a essa crise econômica aí? Quais são as ações na sua visão que você está enxergando aí de Brasília? Porque esse caso do Fogaça, Zé, é o caso de milhões de brasileiros, né? Milhares de empreendedores, pequenos comerciantes estão passando exatamente a mesma coisa, né? É o símbolo, né? Há uma grande preocupação desde o início. Lembrando que a equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro, ela tem uma postura liberal, esta é a prioridade total. O discurso do ministro Paulo Guedes aqui foi no sentido de abrir a economia, acabar com os currais, que ele chamava de chiqueirinhos aqui na economia, que são cartórios, são grupos que ficam incrustados no governo. Então, esta era a ideia. Este era o programa, só que no meio do caminho existiu a pandemia e aí a situação mudou. E aí aquele discurso antigo de que o governo devia se afastar foi invertido. E neste momento o governo está analisando de que forma pode interferir na economia. Mas a interferência positiva no sentido de irrigar a economia, dar fluidez. E começou exatamente irrigando as bases da economia com este salário extra de R$ 600, 3. Ontem houve a decisão do governo de prorrogar por mais 2, portanto, serão 5 parcelas do salário extra. O valor ainda está em debate, a decisão do governo é de 300 e 300 nas parcelas. Estou dizendo isso porque isso é muito dinheiro, previsão de mais de 150 bilhões de reais na economia, isso não é pouco. Esse dinheiro irriga a economia pela base. Agora, esse exemplo do Fogaça é um símbolo, né? Isso aí, ele representa, e nós fazemos isso no jornalismo, né, o que se chama de um personagem. Por que disso? Porque, como ele, existem outros e outros. Todas as cidades têm os seus exemplos. Aqui em Brasília, por exemplo, fecharam restaurantes importantíssimos, como o Fritz, um alemão famoso de 40 anos. Né? Gente, 40 anos em Brasília é muito tempo, a cidade tem 60 anos. Então, veja o tamanho da importância desse restaurante. E o Piantella, que foi testemunha de grandes acordos nacionais, do nascimento de Brasília e da política nacional, também fecha definitivamente as portas. E, entre outros, a gente vê por aqui, Paulo, empresários chorando, anunciando o fechamento aí de restaurantes e bares antigos e outros que começaram e não vão abrir. A situação não é boa e aponta para um recomeçar da economia. É preciso mesmo que, neste momento, a equipe econômica ajude com dinheiro, né, através de crédito. O crédito está travado. Os bancos, segundo me informaram aqui, empresários não estão emprestando por desconfiança, né? Haverá a previsão aí, haverá uma quebradeira e os bancos travam crédito. E é aí que vai exatamente atuar o governo para evitar essas tragédias. Cada negócio desse fechado é um sonho que se acaba, viu? A pessoa investe dinheiro, investe dias de trabalho, a família aposta naquilo, quando fecha,
dá dó, dá um nó mesmo no coração. É verdade, Zé. Rapidinho, só uma informação, Oi, Paulo, Paulinha, a mais. fala. Rapidinho, o Fogaça chegou a dizer que 30% dos restaurantes de São Paulo vão fechar devido a esse período aí de pandemia. Perfeito. Adrilho Jorge, deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. Essa história de que tem solução mágica para a crise, isso aí é uma mentira. Mas, na sua opinião, qual seria a solução menos traumática dessa história? Abrir. Abrir o que nunca deveria ter sido fechado. Mais uma solução liberal para uma crise sistêmica de um país. Laissez-faire, laissez-passer. O velho lema do liberalismo. Deixar a economia fluir com seus devidos e respectivos cuidados profiláticos, que a gente está enfrentando uma pandemia, uma guerra, né? Eu acho que é interessante lembrar da Normandia. O cara ia para uma guerra com 90% de chance de morrer, mas enfrentava a crise. Hoje a gente tem, sei lá, 1 a cada 10 mil chances de falecer pelo coronavírus, mas fica todo mundo em casa. Com as devidas medidas profiláticas que uma guerra envolve, o distanciamento social, o uso de álcool em gel, o uso de máscaras, a gente tem que fazer com as devidas medidas profiláticas, como a gente faz aqui na Jovem Pan, que está todo mundo aqui trabalhando, mas com distanciamentos. Deixar os restaurantes, os bares, os parques, as lojas de conveniência. Olha, o Fogaça, ele é top de linha em São Paulo. Agora imagine os pequenos comércios que não tem nenhum tipo de estrutura ou visibilidade. Imagine as bancas de jornal. Imagine, sei lá, os carros de pipoqueiro, as sorveterias, as padarias. Estão tudo indo para o saco. A gente tem que abrir e deixar a economia fluir. Olha, segundo o Sebrae, são 9 milhões, gente, de novos desempregados. 600 a 1 milhão de micro e média empresas que vão estar falidas. Cada ponto de desemprego a mais, e são 9 pontos a mais que a gente está estimando, incide em 0,5% a mais de mortalidade por ano. Ou seja, essa crise estrutural econômica que a gente está vivendo não é em relação à pandemia, é em relação ao isolamento burro que foi feito no país de maneira assimétrica em regiões assimétricas, ou seja, em regiões completamente diferentes. São Paulo não pode ser comparado a Mato Grosso, que não pode ser comparado a Minas Gerais. A gente tem que abrir a economia. A gente fez esse isolamento calculado em cálculos equivocados no Imperial College, da OMS. A gente percebe que ambos estão equivocados, radicalmente equivocados, e a gente tem que abrir o quanto antes. Incentivar o consumo, mas um consumo consciente, com as devidas restrições de isolamento, de distanciamento social. Okay. Não dá mais para esperar. A gente precisa abrir e movimentar a economia urgentemente.